Olá, tudo bem? Sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Este ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar aqui junto com vocês para trabalharmos com o componente curricular de língua portuguesa. Nós vamos iniciar falando sobre o numeral. O numeral que é a classe de palavras variável, que flexiona em gênero ou número, encarregada de determinar a quantidade de pessoas, de objetos, de coisa ou lugar ocupado numa ideia dada a sequência. Então, nós vimos que o numeral é aquela palavrinha que me diz a quantidade de pessoas, de objetos naquela situação. No caso aí, nós utilizamos muito singular e plural, né? Singular, quando tem apenas um objeto. Plural, vários objetos. Acompanhe. Singular, quando refere-se a um único ser ou um único conjunto de seres. Plural, quando refere-se a mais de um ser ou um conjunto de seres. Vamos observar agora um trecho da crônica, observar o numeral dentro do texto. Olha só. Era uma festa de aniversário, o aniversário dela própria, que completava 6 anos de idade. Nós temos a escrita 6 anos, que está indicando a quantidade de anos que a garotinha estava fazendo, que Leonora estava fazendo. Então, 6 anos é o numeral e indica a quantidade de anos, ok? Outro exemplo. No hospital, o médico limitou-se a apalpar-lhe a barriga. Cértico, dói aqui, minha filha? Quando falamos em radiologia, revelou-nos que o aparelho estava com defeito, só no pronto-socorro da cidade. Ao observar, nós temos algumas palavrinhas destacadas. O médico limitou-se. Essa expressão, o médico limitou-se, está no singular, porque apenas um médico, o médico, limitou-se, porque apenas um, está se referindo ao médico. Já na segunda, nós temos falamos, revelou-nos. Falamos, porque é no plural, toda aquela comitiva, toda aquela família pediu, falou sobre a radiologia. Então, falamos está no plural e revelou-nos também está no plural, que revelou para nós, certinho? Então, é através do número que nós identificamos singular e plural. Fácil. E olha, importantíssimo, tudo isso precisa concordar, desde o substantivo, o artigo, o pronome, o adjetivo. Tudo precisa estar de acordo. Concordar na minha frase, estar com coerência para que o meu leitor, a outra pessoa que vai ler o que eu escrevi, compreenda e entenda. Certo? É o que nós chamamos de concordância nominal. É quando eu junto todos esses elementos e concordo todos eles. Singular, plural, aumentativo, diminutivo e os artigos. Precisam estar tudo de acordo. De acordo com quem? Com o substantivo. Certo? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre a concordância nominal. É a concordância em gênero, em número, entre diversos nomes da oração, ocorrendo principalmente entre artigo, substantivo e adjetivo. Como eu disse, os artigos, substantivo, os adjetivos, os pronomes, eles precisam estar tudo de acordo para ter uma concordância nominal. A minha frase tem que estar toda de acordo. Se o substantivo está no singular, o artigo precisa estar no singular, o adjetivo tem que estar no singular e assim sucessivamente. Se está no plural, o artigo tem que estar no plural, o adjetivo tem que estar no plural e o substantivo tem que estar no plural. Então, essa concordância que eu chamo de concordância nominal. Certinho? Fácil, não é? Vamos ver um trecho da crônica. A mãe, os tios, os avós, todos os cercavam, nervosos e inquietos. Nós temos o artigo a e o substantivo mãe. Nós vimos que mãe é uma, então o artigo também está no singular. A mãe, feminino, a e singular, certo? Os tios,
nós vimos aí que tios são vários. Então, o artigo também precisa estar no plural. Os tios. Os avós também são mais de um. Também precisa estar de acordo. Se são vários, o artigo tem que estar no plural. Além disso, as características, os adjetivos. Se são várias pessoas, os tios, os avós e a mãe, os adjetivos também precisam estar no plural. Nervosos, inquietos, também no plural. Tudo isso é que nós chamamos de concordância nominal. Certinho? Olha só, a palavra destacadas são artigos e adjetivos e concordam com os substantivos em gênero e número, feminino, masculino, singular e plural. Entendido? Muito bem. Então agora nós vimos aí sobre as concordâncias nominal, né? Todos precisam se concordar, estar de acordo. Vamos agora relembrar um pouquinho sobre o verbo, para depois a gente chegar lá na concordância verbal. Acompanhe. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz, que pode indicar ação, correr, estado, ficar, fenômeno, chover, ocorrência, nascer, desejo, querer. Então, o verbo são essas palavras que indicam essas ações, né, realizadas pelo sujeito. Observe um trecho da crônica para identificarmos esses verbos. Levantei as mãos para o céu, mas essa agora. Era uma festa de aniversário, a festa dela própria, que completava 6 anos de idade. Convoquei imediatamente a família. Disse que engoliu uma tampa de Coca-Cola. Viram que tem várias palavrinhas destacadas? Levantei, completava, coloquei e engoliu. Se vocês observarem, todas essas palavras estão indicando uma ação, a ação realizada pelos personagens. Levantei, completava, convoquei e engoliu. Certinho? Vamos observar cada uma delas. As palavras destacadas são os verbos que indicam as ações de levantar, de engolir, de convocar e de completar. Estão conjugadas no tempo pretérito no modo indicativo. Apresentam na primeira pessoa. Levantei e coloquei. Quando observamos levantei e coloquei, está indicando no pretérito, no passado. E está na primeira pessoa, que foi eu que levantei, foi o pai, né? Levantou e colocou e convocou. Já as outras duas, completava, engolia, terceira pessoa. Quem fez isso? A menina. Entendido? Compreenderei o verbo? Muito bem. E o sujeito? Quem que é o sujeito? Sujeito. Se eu estou falando de verbo, dentro da frase, são as ações que os personagens realizam. E o sujeito? O sujeito é a pessoa de quem eu estou falando. No caso, né, pode ser os personagens da história. Olha só. Sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação, feita pelo predicado, ou seja, é o ser sobre quem se faz uma declaração. Observe um trecho da crônica para vocês entenderem direitinho quem é o sujeito. O médico pôs-se a rir de mim. A palavra médico é de quem se fala. Então, ele é o sujeito. O médico é o sujeito dessa oração. O médico é de quem que eu estou falando. O médico é o sujeito. O que ele fez? Riu, né? Então, o médico é o sujeito da oração. É de quem eu estou falando, sobre quem está fazendo a declaração. Certinho? E o predicado? O que é o predicado? Vamos entender? É o termo da oração que, a partir do verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Então, o predicado é o que eu vou falar sobre o sujeito, o que eu vou declarar sobre o sujeito. E eles estão após o verbo. Por isso que é importante identificar o verbo, para indicar o sujeito e indicar o predicado. Observe na frase para você entender melhor. O médico pôs-se a rir de mim. Nós vimos que o médico é o sujeito da oração. Quem é o predicado? Pôs-se a rir de mim.
Pôs-se é o verbo. Pôs-se a rir de mim é o predicado dessa oração, é a afirmação que eu faço sobre o sujeito, que o sujeito é o médico. Entendido? Ficou fácil, não ficou? Professor, e agora? Então, uma frase aqui, eu preciso identificar quem é o sujeito e quem é o predicado. Olha uma dica importante. Acompanhe. Como identificar o sujeito e o predicado? Ao responder às questões, as duas perguntinhas, conseguimos identificar o sujeito e o predicado da oração. Quem? Quando eu pergunto quem faz parte da frase? Quem é que está na frase? É o sujeito. O que fez? É o predicado. Vamos ler de novo aquela frase. O médico pôs-se a rir de mim. Quem que fez? Quem? O médico. Sujeito. O que fez? Pôs-se a rir de mim. O predicado. Ficou fácil, não ficou? Então, olha só. Quem? Quando eu faço essa perguntinha e acho a resposta, esse quem é o sujeito da oração. É sobre o quem que eu estou falando. E quando eu faço a perguntinha o que, essa resposta encontrada é o predicado. É o que me diz o que está relacionado ao sujeito. Lembrando que o predicado ele aparece sempre depois do verbo, porque o verbo é a ação realizada pelo sujeito. Dúvida? Não, né? Ficou fácil, não ficou de identificar? Muito bem. Não esqueça dessas duas perguntinhas. Quem e o que faz. Tudo bem? E agora, nós já vimos lá sobre predicado, sobre verbo, sobre o sujeito. O que é a concordância verbal? É isso aí, é concordar tudo isso de acordo com o verbo. Concordar a minha oração observando a ação realizada, o verbo. Acompanhe. Concordância verbal é a concordância em número pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. Observe o trecho da crônica. Quando falamos em radiologia, revelou-nos que o aparelho estava com defeito. Só no pronto-socorro da cidade. Batemos para o pronto-socorro da cidade. Outro médico nos atendeu com solicitude. Vamos já ver isto. Observar as palavras destacadas? Falamos, revelou-nos, batemos, nos atendeu. Então, nós temos aí essas palavras, elas são os verbos da palavra, verbo das frases. E a minha frase, ela precisa estar de acordo com o verbo. Se é falamos, não está no plural? Então, cuidado quando eu vou finalizar a minha frase. Tudo precisa estar de acordo. Então, falamos, revelou-nos, também é o próximo verbo de revelar, está no plural. Falamos no plural, revelou-nos no plural. Batemos para o pronto-socorro, é o outro verbo e precisa estar de acordo com toda a frase. Certo? Tudo bem? Entendido? Muito bem. Então, a diferença de concordância nominal para concordância verbal, que eu preciso observar o verbo. A concordância verbal, eu preciso observar a ação do verbo para concordar a minha frase em substantivo, artigo e daí por diante. Já a concordância nominal, eu vou concordar o substantivo, o artigo, os adjetivos. Eles vão estar de acordo, sem muito ter foco no verbo. Tudo bem? Fácil, né? Entendido. Espero que estejam gostando, espero que estejam entendendo a nossa aula. Para a gente fazer o fechamento, vamos fazer a conclusão de tudo que vimos hoje? Hoje teve bastante coisa, não é verdade? Então acompanhe para você organizar as suas ideias. Concordância é o modo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se acomodarem às outras palavras. A concordância verbal trata das alterações do verbo para se acomodar ao seu sujeito. Como regra geral, o verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e em número. Na concordância nominal, os modificadores do substantivo são os artigos, pronomes numeral e adjetivo. Concordam em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, com o substantivo. Ficou fácil agora, não ficou? Muito bem.
Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a nossa aula. E não esqueça, todo o nosso material está disponível na plataforma. Vá lá, pesquise, leia, resolva todas as atividades que vai auxiliar na compreensão dos conteúdos. Um grande abraço para todos. Bons estudos!